Nosso bate-papo hoje com Vitor Gaiardo, presidente do Sindicato Rural. Vitor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Bom, e a gente fica vendo aí, né, uma ponte saindo de um lado, uma ponte ferroviária, nordeste para produzir do outro. Isso gera boas expectativas, né? Olha, nós temos assim, uma expectativa muito boa que a infraestrutura do nosso país realmente vai estar começando a deslanchar, né? Muitas obras que estavam paradas, e eu acho que estão certo concluir aquilo que está. Isso é um espetáculo, né? Veja a questão da ferrovia aí, né? Que 20, quase 30 anos aí, não saía, não andava aí. Em pouco tempo o governo conseguiu já destravar e já está funcionando, e outras, né, pontes. Aqui no nosso próprio município mesmo, né, nós temos um anel viário aqui, tem duas pontes sobre o Rio Claro aqui que já fazem lá 15 anos que está aí nessa pendenga, e agora finalmente também vai saindo do papel. Então, isso está vendo no Brasil inteiro. Isso é importante, né? Eu acho que a BR-163, que lá foi todo ano era notícia, sempre a mesma notícia, aquela coisa, as coisas não fluíam, não andavam. Isso você não vê falar mais. Quando está funcionando agora, acabou o problema. Agora não é notícia mais, né? Não é mais notícia, claro, mas é notícia boa, né? Lá agora não tem mais problema. Então é assim, eu acho que é assim que você faz. Eu acho que por isso que o nosso setor, o agronegócio, apoiou muito esse governo, e eu acho que acertadamente, porque você vê que quando se trabalha com afinco, direcionando os recursos para onde tem que ser empregado, não fazendo desvios da atividade fim, que o dinheiro seja realmente aplicado dentro do projeto, você consegue fazer com um custo bem menor e sobra dinheiro para fazer. Então está aí a prova, e acho que estamos otimistas que muito será feito ainda na infraestrutura do nosso país. Vitor, vamos aproveitar aqui e comentar mais um pouco dessa coisa mais macro, mais abrangente, porque ainda falando aí dessa questão do setor apoiar, o governo apoiou durante campanha, apoia hoje, isso não significa que não tenha as demandas, que não tenham os conflitos, afinal de contas, o governo é para governar por toda uma sociedade. Às vezes você tem um ponto de vista, eu tenho outro, isso é extremamente natural. Mas aí a gente ainda vê, quando há uma inauguração, por exemplo, vai lá e inaugura a entrega à BR-163, que tinha os atoleiros e tudo. Mas já estava pronto. Aí a gente vê aquela oposição reclamar que é obra que não era dele, era obra que era do outro, que era o outro que estava fazendo. Mas não davam conta de terminar, né? Faziam assim, o que eu entendo é o seguinte: faziam um monte de projetos megalômicos, valores extraordinários, 3, 4 vezes o que é o valor, ou até mais às vezes, do que custa fazer uma obra. Começava tudo, desviava metade daquele recurso e não faziam, nada terminava. Então não é por aí. A prova é o seguinte: agora isso aí não foi que começou, mas pelo menos está colocando em operação, está terminando aquilo que não terminaram, né? Arrumando um novo recurso para poder fazer e terminar. A gente não pode ficar parado o dinheiro nosso. Agora, começar tudo e não terminar nada também é complicado, né? Veja as infraestruturas das cidades, das capitais, onde lá desde a época da Copa do Mundo, né? Quantos buracos. Eu passei em Cuiabá agora, uns 2 anos atrás, fiquei assustado de ver coisa começada e não terminada. Fortaleza. Também vi uma dessa em Recife, que está lá ainda interditado para terminar. Nada era concluído. Então esse realmente é o ponto. Agora, o cara ficar de mimimi aí dizendo que não foi o que começou, eu acho que nós queremos ver as coisas funcionando, isso que nos interessa. Começou, até eu estou aguardando aí o portal CM7. Eu quero autorização do portal para a gente exibir um material que eu achei espetacular. Eu não sei se você já viu que o governo agora começou uma produção de gás natural no Amazonas. Eu vi ontem isso aí. E ninguém na grande mídia mostra isso. A gente teve um governo petista fazendo gasoduto para trazer da Venezuela, mas não investiu aqui, né? Não, isso aí eu vi. Também não sei ainda também
da veracidade, né? E realmente, porque esse projeto é um projeto que já está em andamento, quer dizer, bem adiantado já, né? Com as obras já em andamento, e não se viu falar nada até então. Então, ontem apareceu nos grupos. nos grupos. Interessante, quer dizer, e a reserva, segundo fala, as reservas de gás natural da Amazônia são coisa extraordinária, é uma coisa que nós vamos, né? E isso vai ajudar muito o nosso país, né? Bom, vamos falar um pouquinho do JAI. Brigada Aérea. Nós estamos aí nesse momento, eu acabei, porque daqui do nosso estúdio, de onde nós estamos, a gente tem visão para a rua. Está um vento que está levando folha para todo lado. Hoje, se tem um fogo, não tem quem segure, né? Num dia como esse. Pois é, o que vem a ser a Brigada Aérea de Combate ao Incêndio? Nós, todo ano, essa região do centro-oeste brasileiro é uma região que sofre muito, de julho até final de setembro, começo de outubro. A umidade do ar, a relativa do ar aqui, vem até abaixo de 15%, 13%, em alguns casos. E, além disso, venta muito. E nós temos um período seco, por mais de 4 meses de período seco. E isso aí, então, nós temos toda a palhada da lavoura, da safrinha, que você planta praticamente quase toda a área agricultável, ela é plantada novamente e fica palhada, né? Temos um problema seríssimo, que isso é conservação de rodovias que não são feitas. A faixa de domínio de uma rodovia federal, por exemplo, de uma BR, são 80 metros. E de uma GO, de uma estadual, 60 metros. Essas faixas, elas não são feitas o tratamento adequado. Manutenção. Não é feita manutenção. Então fica aquele capim altíssimo lá. E, infelizmente, o nosso povo não é educado suficientemente, joga toco de cigarro aceso e coisa assim, e isso aí propaga. A grande maioria das queimadas, elas começam nas margens das rodovias, e aí entra para dentro da lavoura. Embora se faça aceros, é uma prática comum o produtor rural fazer os aceros em volta de toda a sua área, para proteger a sua palhada. Mas com o vento, não tem acero que segure. Às vezes você está aqui na faixa da rodovia, começa um fogo, com o vento, vai levar uma faísca lá 100, 200 metros para dentro da lavoura, na palhada, aí é um problema sério. Então, uma ferramenta que a gente já, não foi invenção nossa, nós vimos aí em outro município, aqui em Rio Verde, Montevidéu, que nossos vizinhos aqui já faziam isso, acho que há 3 anos já, e nós resolvemos implementar esse processo aqui em Jataí também, né? Jataí e cidades circunvizinhas, né? Então aqui em Jataí, Serranópolis, Perolândia, uma parte de Rio Verde, existe uma parte de Rio Verde que devia ser Jataí, né? Porque é só jataiense que planta ali, né? Então, aquela região ali, né? Então, uma briga aqui. Muita gente de Jataí que planta ali naquela região e que tem sede aqui, a base, então acaba. E o fogo também não respeita, né? Porque o fogo não sabe assim, tipo, não, eu vou ficar só em Jataí ou eu vou ficar só em Serranópolis, ele atravessa tudo. Nós tivemos aqui uma questão, uns 2 anos atrás, ou 3 anos, um fogo que começou em Montevidéu, atravessou a região de Montevidéu, Rio Verde, atravessou aqui o Rio Doce, veio parar em Jataí e foi embora. Quer dizer, é uma coisa horrível, né? O fogo, quando pega com vento, ninguém segura. Então, essa brigada de incêndio, a gente startou ela assim, num prazo muito curto, nós conseguimos colocá-la em operação. Foi tipo, a gente tivemos a ideia, num determinado dia, dentro de 15 dias nós já estávamos com ela praticamente já em operação. Então, ainda estamos organizando. Interessante que é um sistema de um ajudando o outro, né? E então dividindo as regiões, né? Que nós temos que ter, para ser o ideal, pistas de pouso e decolagem das aeronaves num raio de 10 quilômetros, para poder atender com custo mais baixo e também ser ágil no plano. Então, os próprios produtores rurais estão organizando
adequando as pistas no tamanho, fazer 1.000 metros de comprimento por 25 de largura, e nas cabeceiras das pistas, onde há o abastecimento, o pessoal colocando uma infraestrutura de água, né, com tanques de 20 a 30 mil litros, já o sistema de encaixe das mangueiras para já encaixar nos aviões, que nós temos aviões aqui, a empresa que está parceira nossa no processo, que é a SAG, a Aviação Agrícola, eles têm aviões, nós temos um avião para 700 litros de água e tem um avião para 1.900 litros de água. Então, o encaixe, um é 2 polegadas e outro é 3 polegadas. Então, tudo isso está sendo já preparado, o próprio produtor rural já fazendo a sua parte e deixando em condições de operabilidade, né? Então, avançou muito, e nós já fizemos, na primeira semana que a gente começou a trabalhar, já tivemos aí 3 episódios, né, de incêndio, que foi muito útil o uso da Brigada Aérea. Vitor, quando a gente ainda falou aí de apoio ao governo, houve um levantamento aí Brasil afora dos produtores fazendo manifestação de apoio ao governo, às ações do governo. E nessas manifestações de apoio, a confecção e colocação de outdoor. E aqui em Jataí não foi diferente, né? Pois é, foi uma ação até, nós começamos esse trabalho, o presidente do Sindicato Rural de Catalão e nós aqui de Jataí, fizemos um levante aí para dar uma sacudida nos sindicatos do Estado, e a princípio a FAEG estava um pouco meio relutante, mas nós forçamos um pouco a barra e conseguimos uma adesão de um grande número, e aí nós fomos ouvidos mais de perto. E a gente fez um trabalho e startamos no mesmo dia, nós fizemos uma programação, né? E no mesmo dia nós colocamos no estado de Goiás, nas principais rodovias de Goiás e nas principais vias de circulação das cidades de Goiás, quase 270 outdoors no mesmo dia, né? A gente colocou. Um impacto pesado. Foi. Então foi assim, nós aqui em Jataí colocamos 20, né? E vamos colocar mais 2 ainda, serão 22. Então, você vê que foi um trabalho, eu acho que sim, muito bom. E aquilo que eu falo assim, o setor, nós temos nossas demandas como governo, eu sei, tem muitos setores do agro que dependem de ações do governo, que nós aqui no Centro-Oeste, nós não temos problema ultimamente de seca, enchente e tal. Mas a gente sabe, o pessoal do Sul, os arrozeiros, o pessoal aqui nós temos o pessoal do leite, sim, que tem, o pessoal do café, o pessoal do cacau, todos têm problemas e coisas assim, né, dívidas. Antigo problema, coisa né? antiga, e tem que ser resolvida, tem que ser criada uma maneira, né? Tem que criar uma linha para poder solucionar esse problema. Não podemos perder aí essas cadeias produtivas que tanto representa para o agronegócio brasileiro, que o pessoal em dificuldade, sendo negativados, né? Questões que não estão resolvidas até hoje, questão do fundo rural e outras mais, né? Então, nós temos a gente entende que são demandas nossas que precisam ser resolvidas. Mas nem por isso nós vamos deixar de dar apoio para um governo que nós colocamos, porque nós queríamos uma mudança, que o país realmente fosse mudado, né? Então nós temos que dar sustentáculo a esse governo que nós ajudamos a eleger. E acho que essa atitude, e não foi só em Goiás, nós vimos no Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Pará, Minas, né? O pessoal... São Paulo também, São né? Paulo, fazendo isso. Então, eu acho que isso aí deu assim, mostra que, no fundo, o setor que produz, não só o agronegócio, mas os empresários também, aquilo tinha um apoio muito grande dos empresários, profissionais liberais, todos estão, quer dizer, quem produz no país está de acordo com as mudanças que o Brasil precisa sofrer. E nós temos que dar, é por isso que tem que dar o apoio. Então, acho que essa campanha dos outdoors foi muito, porque ele dá uma visibilidade muito boa, né? Se eu não me engano, Rondônia também, que se eu não estiver equivocada, eu vi uma de Rolim de Moura,
que também uma outra sacada bacana foi colocar o nome do município, né, nas artes dos outdoors, que daí ainda foi... Espírito Santo, eu vi alguma coisa do Espírito Santo. Então, quer dizer, o agro no Brasil inteiro se mobilizou, não só o agro, também os empresários também mostrando que dão apoio ao governo. Querem e precisam de um governo que tenha uma visão. Claro que a gente sabe, bom, a gente já está encerrando aqui, a gente sabe que os problemas não vão ser resolvidos neste governo, mas tem que começar a buscar essa solução, né, Vitor? Não, tem. Agora, existem setores do agronegócio que já tinham, isso aí já passou da hora, tá? Tem coisa, essa questão do endividamento. A ministra da Agricultura já foi lá no Rio Grande do Sul 3 vezes, que eu sei, que eu me lembro, se não foi mais, mas que eu me lembro de 3 vezes que foi lá, e é ciente do problema e até hoje não está uma medida adotada. Então, isso aí nós temos. Pressionar. Esse débito o governo tem com o setor e tem que resolver. Tá? Mas nem por isso o setor vai deixar de apoiar, porque seria muito pior se não tivesse naquela